Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso penúltimo estudo da série Meus Filhos, Meus Tesouros. Espero que vocês estejam aproveitando bem essas informações. Elas são muito úteis às nossas vidas, porque, afinal de contas, quase todos, né, temos filhos, filhas em casa, temos essa relação direta com essas pessoas que chegam até nós via renascimentos, e aí nós estamos aí tendo que dar a nossa contribuição, porque, na verdade, um dia também alguém nos recebeu, concordam? Um dia nós chegamos aqui, todo peladinho, peladinha, todo cheio de coisas, cheio de frios, dores no intestino, é uma coisa séria. E a gente chorava, chorava. E aí, o que acontece? Sempre tinha uma mamãe, um papai, uma vovó, uma titia, né, para nos acalentar, trazer mingauzinho para nós. Quanta coisa boa. Sabe, quando a gente amamentava no peito da nossa mãe, a gente pegava a energia dela também, sabia? Não é só o colostro, mas também a energia que saía pelos mamilos. Toda mãe que está amamentando, ela ela doa energia pelos mamilos. Tem ali um canalzinho que dá para vir energia para a criança. Como a criança ficou 9 meses naquele útero daquela mãe, então essa energia da mãe está acostumado com ela. E ali naquele momento, né, que ele está mamando, amamentando, ele está recebendo aquela energia que foi tão importante para ele durante aquela gestação de 9 meses. Então vejam vocês que coisa interessante que é o renascimento. Nessa série nós estamos mostrando várias nuances, e hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante. É quando essa criança já está comunicando conosco, já está passando algumas informações dela para nós e que nós temos que passar também nossa para ela, não é? Então são esses momentos da nossa linguagem, a nossa linguagem com os nossos filhos. Essa linguagem tanto pode ser oral como gestual, né? Como pelo olhar, pelo sorriso, pela atenção, né? Quando a pessoa está falando, você fica atento. É uma linguagem também. Então, isso tudo nós precisamos entender para que a gente se estabeleça como alguém realmente de grande valor para esses meninos e meninas que, de repente, chegam para nós. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, que é Meus Filhos, Meus Tesouros, número 9, linguagem. Né? Aqui nós vamos trabalhar como que é essa relação nossa com aqueles pequenos através da linguagem. Isso é importante considerar, porque exatamente isso, nós temos esse fator da fala, da expressão. Né? E na nossa casa, isso é muito importante, porque, afinal de contas, aquela criança ela vai estar sempre esperando de nós alguma informação. E quando a gente consegue dar essa informação de maneira amiga, plausível, né? Aí o que vai acontecer? Essa criança vai ficar cada vez mais aconchegada na nossa casa. Não é assim? Você chega na casa de uma pessoa, por exemplo, você quer a atenção daquela pessoa. Não é? Você chega lá para fazer uma visita ou para levar alguma coisa, aí você quer a atenção da pessoa. Se a pessoa não te der atenção, vai dar para entender, né, que você não é bem chegado, né, bem chegada naquela casa. Então, a criança, necessariamente, precisa que a gente faça isso, que a gente dê essa atenção para ela. Então, a linguagem é uma das formas de dar atenção. Nós vamos estudar, a partir de agora, como que seria isso dentro da nossa relação com os nossos filhos, tá? Então, vamos aqui, olha. A linguagem surgiu entre as pessoas fazem aproximadamente 40 mil anos. Mas antes, como é que essas pessoas se comunicavam? Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você sabia disso? Que tem 40 mil anos que a linguagem chegou entre nós? Aí você fala, não, que isso, é muito tempo, né? Muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa.
Pode ser muito tempo, assim, se a gente contar os dias atuais, os anos atuais, né? Mas a nossa psique, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ou seja, ele não tem tempo contando lá. Então, 40 mil anos para ele é a mesma coisa que 1 hora, sabe? Então, de alguma maneira, isso está arquivado lá no inconsciente, que há mais ou menos 40 mil anos, ou seja, o nosso tempo aqui, surgiu, então, essa comunicação, essa linguagem, né? É, foi um projeto, né? É um projeto divino em nós, né? Vocês concordam com isso? Então, quando a gente está evoluindo, as coisas vão chegando ao seu devido tempo. Você viu aí com a sua criança, né? Ela nasceu bebezinha, agora já começa a caminhar, já se comunica, já tem um olhar, já tem um sorriso, já tem um gritinho, daqui a pouquinho vai começar a falar. E isso. Então, a evolução segue o mesmo caminho. A gente vai aprendendo gradativamente. Então, quando nós chegamos a 40 mil anos, então a gente começou a articular sons com algum conteúdo. Então a gente fazia muito barulho, né? Gritava, era confusão, que é também uma linguagem. Só que é uma linguagem bastante rudimentar, que só aquelas pessoas que convivem entre si conseguem entender. A linguagem de hoje não, você pode falar com muitas pessoas. Né? Se você, por exemplo, consegue falar várias línguas, você consegue falar a mesma coisa de várias maneiras. E naquela época não, era só o pessoal ali da tribo, né? Daquele conjunto, daquela aldeia que entendia. Então começaram a articular sons. Então, por exemplo, falava lá terra, né? Então já começaram a botar um nome bem interessante. Depois colocava um nome para um objeto, o nome da pessoa, e por aí foi. Aí você pode até perguntar, né? Mas como é que era isso, né? Então, eu vou te dizer, nós fomos muito ajudados. Naquela época, tinha muito espírito de luz que vinham aqui no nosso mundo para ensinar a gente essas coisas. Então, nós somos protegidos por Deus o tempo todo, né? Então, vamos pensar aqui, ó, antes disso, né, antes desses 40 mil anos, como que essas pessoas se comunicavam? Né? Aí uma grande pergunta, né? Querendo saber como é que era. Então, vamos pensar aqui, ó. Antes de começarmos a falar, nossas comunicações eram por meio de mímicas. Tá vendo? Hoje, aqui essa pessoa com uma expressão, né, triste, preocupada, é uma linguagem. Então, se você chegar perto de alguém trazendo-se uma cara fechada, alguma coisa assim, né, preocupação, né, ou então sorrindo, alegria. Essa garotinha aqui, olha, fazendo um coraçãozinho, quer dizer, eu te amo. E ali as tribos primitivas, elas eram assim, e elas se comunicavam, então, por mímicas, sabe? Aí, tem estudos muito interessantes, né, sobre esse tipo de comunicação por mímica. É claro que o teatro explora muito isso, o cinema, a dramaturgia explora muito essa questão da linguagem por mímica. Nós não vamos fazer esse estudo aqui, porque não é o caso, mas se você quiser, você pode pegar aí no Google, né, colocar lá mimética, que você vai ver como é que como é que eles vão explicar a linguagem por mímica, mimética, né? Então você vai achar bem interessante essa linguagem antiga que nós participamos dela, tá? Bom, aí vamos continuar aqui, ó. Mas afinal, o que é a linguagem, né? É uma pergunta que a gente pode fazer, né, que é justo de fazer. Afinal, o que é uma linguagem? Então vamos entender isso. Olha, a linguagem começou como processo de identificação. Então, em vez de usarem sons entre si como instrumento de ressonância para a fusão perceptiva. Então, antigamente eu dava um grito, né? A pessoa entendia que ou eu estava chamando alguém, ou eu estava chamando a atenção de alguém, né? Eu podia estar brigando com meu filho estava fazendo lá uma coisa, né? E eu fazia só uma coisa assim, ele assustava, eu sabia que não podia fazer aquilo. É isso que depois vem a frase: não faça isso. Não, para chegar daquele barulho do início, aquele som não inteligível do princípio, para a linguagem oralizada, falada,
Aí que demorou um pouquinho de tempo, tá? Então, hoje nós soltamos, né, uma linguagem através de uma gramática, através de letras, de frases. Então, é isso que acontece. E aí, continuando aqui a nossa reflexão, olha, isso nos dividiu em muitas línguas, que costumamos falar o certo e o correto, mas também o incerto e o incorreto. Veja você, a questão da comunicação pela fala, ela é muito complicada, porque muitas vezes nós queremos falar uma coisa, a pessoa entende outra. Já perceberam isso? Às vezes você fala assim, quer ver? A sua casa, o seu apartamento é novo. Aí a pessoa entende que você disse, o seu apartamento é um ovo. É sério isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a linguagem. Quando a gente falar bem claro, né? Bem explicado o que você quer passar, para que não haja interpretações erradas daquilo que você quer passar pela sua linguagem. Então tem pessoas que falam muito rápido, né? Assim, muito confuso. Então, meu amigo, minha amiga, fale devagar, mostrando toda a sua intenção na fala. Então, eu quero dizer isso, então vou falar isso. Cuidado com a linguagem é muito delicada. Se a gente fala uma coisa muito feia, uma queixa, uma reclamação, um xingamento, um palavrão, nós estamos atingindo as nossas cordas vocais, perturbando o bom funcionamento delas. As cordas vocais também nós demoramos muito para criá-las em nós. Então, é um processo muito demorado, que nós levamos tempos e tempos para fazer isso. Então, amigo, amiga, quando você falar, fala bem claro, fala uma linguagem pura, limpa, bonita, que ninguém tenha que se assustar com a sua fala, sabe? Fale bastante claro, porque isso é muito bom para o bem geral, né? Qual será a melhor forma de nos comunicarmos com os nossos filhos em todas as fases das suas vidas? Agora, nós vamos fazer aqui o estudo dessa linguagem aplicada aos nossos filhos. Então, se eu tenho essa linguagem, eu posso aplicá-la para a sociedade, para os lugares que eu estiver. Então, agora vamos pensar nessa linguagem aplicada aos nossos filhos. Tá? Como é que seria nessa minha comunicação com eles? Vamos ver qual é a proposta científica para isso. Tá? Nós estamos trabalhando aqui também a ciência, né? Então, olha só. Não há nada mais gratificante que estabelecermos uma boa conversa em família junto dos nossos filhos. Nesses momentos, extravasamos nossos sentimentos e ajustamos coisas. Olha, é sempre bom você pensar no momento em que você reúna a sua família para conversar. Antigamente, quando tinha aquelas famílias bem arcaicas, né, bem antigas mesmo, isso acontecia no jantar. Então, quando chegava a hora do jantar, que reunia, né, o pai, a mãe, os filhos, no final do dia, né, no final do dia, sim, tinha gente que jantava 4 horas da tarde, né, mas mais à tardezinha. Então, eles se reuniam. E ali naquela reunião, eles comunicavam entre eles. Como é que foi seu dia? Né? O que aconteceu? Aí uma criança pode ter tido uma dificuldade, ela comunica com um adolescente também. Então, a gente deve sempre manter um momento, eu não vou dizer por dia, porque hoje está muito difícil fazer isso diariamente, mas pelo menos semanalmente. A gente reúne a família e vamos conversar um pouquinho, né? Existe a proposta do culto do lar, né? O culto no lar seria um momento excelente. A família reúne e vamos fazer ali uma oração, vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus, ou de um texto bom, né? Principalmente um texto espírita, que eleve os nossos corações, os nossos sentimentos, e depois a gente conversa um pouquinho. Como é que está seu dia? Como é que estão os seus dias? Como é que você está na escola? Como é que você está na sociedade? Gente, isso cria um ambiente dentro de casa muito favorável. Então, a gente precisa de ter esses momentos. Hoje, as famílias estão muito assim, muito fora desse contexto, dessas reuniões.
mas é preciso ter essa reunião para conversar, para expor, para passar informações. Isso em todos os níveis de sociedade. Não é só na classe A, B, C, D, todas as classes. Precisamos disso. Precisamos desses momentos para conversarmos, para estabelecermos uma relação de pais, filhos, mais alguém que more na casa, né, os agregados, e depois que as crianças crescem também, virem adultos, aí também vamos conversar. Isso fortalece os laços de família, tá? Depois, quando a pessoa fala que a família está enfraquecida, claro, a gente não favorece esse enrijecimento, essa força de família, e esses encontros para conversar são muito importantes, tá? Guarda isso aí no seu coraçãozinho, tá? Contudo, há casos em que isso não acontece. Então, pais evitam falar com os filhos, deixando-os à deriva quando eles precisam o tempo todo dessa interação pais-filhos. Veja você essa menina, né? Uma pré-adolescente. Eles não sabem nada, minha gente. O pré-adolescente é muito bonitinho, né? São muito fofinhos, mas eles não sabem ainda nada. Eles não vivenciaram aquilo que os capacite a ter uma vida bastante correta. Né? Não, eles não sabem disso. O social deles são outros pré-adolescentes. Ou professor, né? Ou então pessoas mais velhas, às vezes até maldosas. Tá? Então, é preciso conversar. Não fazer isso que essa mãe fez aí. Virou as costas para a filha e a filha ficou muito brava, porque afinal ela queria a ajuda da mãe. Tá? Então, olhe você na sua casa. Esse processo de comunicação ou não comunicação é muito triste. Agora eu te pergunto, observa bem a figura. Observa bem. Será que não está tendo uma linguagem aqui? Olha a cara dessa mãe e a cara dessa filha. Está tendo uma linguagem. Uma linguagem que diz assim, eu não estou afim de você. Eu não quero te ouvir. Eu não gosto de você. É uma linguagem. Tá vendo? Então, se isso acontece numa casa, estabelece o quê? Um nível negativo de relação social, relação familiar. Não deixe isso acontecer na sua casa, não, tá, minha filha? Tá, meu filho? Tá, mãe, pai? Não deixe isso acontecer. Se você é filho ou filha, mãe ou pai, vire um para o outro, vamos conversar. Por mais chato que seja a conversa, por mais estranha, por mais assim, que vá machucar, digamos, né? Mas converse, porque aí se resolve. Tá? Eis um grande distanciador entre pais e filhos. Nos tempos atuais, isso aí está distanciando muito pai de muito filho. O famoso celular. Né? Sim, nós precisamos do aparelho celular para resolver questões, né, para comunicarmos, mas o problema é que ele está distanciando pais e filhos. Eu sei de casos que a mãe está na cozinha, ela vai chamar o filho ou a filha para almoçar, que está no quarto, ela passa uma mensagem para o celular. Olha que distanciamento que isso está criando, né? Então, ela não vai lá no quarto do filho ou da filha. A filha também, ou o filho, fala alguma coisa dentro de casa com os pais pelo celular. Então, isso distancia essa frequência. Então, por exemplo, eu fico feliz de ouvir a voz da minha mãe, não é assim? A gente não fica feliz? E a mãe também não fica feliz, a mãe e o pai não ficam felizes de ouvir a voz dos filhos? Então, o celular pode ser que esteja cortando essa relação tão bonita, que é essa relação sonora da fala do pai para filho, da mãe para o filho e dos filhos para os pais. Isso é muito sério. Por quê? Porque os nossos afetos precisam ser alimentados. Então, no coração dos filhos tem o lugarzinho do pai e da mãe. E no coração da mãe tem o lugarzinho dos filhos. Então é preciso som, essa sonoridade precisa chegar para fazer vibrar aqueles afetos que estão lá guardados, sabe? Então preste atenção nisso. O celular é importante, ele nos ajuda, mas ele não pode nos distanciar, tá? Esse é um estudo bem científico. Muitas pessoas estão dizendo a mesma coisa. Tá? O filho ou a filha querem falar com os pais, mas estes interrompem porque estão no celular. Quantas vezes isso acontece, né? O filho e a filha
eles querem falar com os pais mandam calar a boca que está no celular. É claro, a gente tem que ter um bom senso nisso. Se eu quero falar uma coisa para o meu pai, ou para minha mãe, ou para os meus filhos, e vejo que eles estão no celular, eu aguardo um pouquinho, deixa eu terminar a conversa. Aí eu falo, sabe? E evitar, né, de ficar próximo dos filhos e dos pais com o celular na mão, falando sem dar atenção para aquele que está perto de nós. Sabe? Isso aí virou um vício. O celular é uma ajuda, é uma ferramenta, só que ele virou um vício. Tem pessoas que não largam o celular para nada, sabe? E às vezes, meus amigos, amigas, não é para falar coisa séria, é para passar coisas de redes sociais, né? Às vezes conversinhas que não estimulam a bem nenhum. E aí fica ali naquela rede, aquelas mensagens de kkk, né? Essas coisas assim meio estranhas. E a família é muito mais importante. É preciso você entender isso. A família é muito mais importante. O teu pai, a tua mãe, o teu filho e a tua filha são muito mais importantes do que aqueles com quem você está comunicando no celular. Eles são importantes? São amigos? São pessoas que você gosta? Sim, mas você tem que ter mais atenção com os seus filhos. Se você é pai, e mais atenção com os seus pais, se você é filho. Tá? Isso tem que ser colocado, viu, gente? Porque hoje está tendo até dificuldades grandes aí de reencontros familiares por causa do aparelho celular. Tá? O parque é local de interação da criança com o ambiente. É ali que ela sociabiliza com as outras crianças, mas necessitam do apoio do pai e da mãe. Porém, eles não podem ir trabalhos, festas, encontros entre eles. Mesmo que acompanhem seus filhos, contudo, não deixa o celular. E os filhos querem brincar com eles. Às vezes o filho quer ir num parque, né? Os pais não podem ir. Ah, porque tem tanta coisa, né? Tem trabalho para fazer, tem festas, tem não sei o quê. Né? E os filhos ficam naquela ausência dos pais. Ou então, às vezes, os pais até vão, mas chegando lá é o celular, né? E o filho fica lá brincando sozinho, né? Sem uma atenção. Lembra quando nós falamos que quando você chega na casa de alguém, você quer a atenção daquela pessoa? Então, se eu vou num parque com meu filho, o parque é um campo para o meu filho, ele adora aquilo lá. Aquilo para ele é como se fosse uma extensão da casa dele. E eu estou lá com ele, não estou dando atenção, então é como se ele chegasse, né? Eu chegasse na casa dele e não desse atenção para ele. Essas linguagens, tomar cuidado, porque a gente às vezes erra por não estarmos atentos a essas linguagens, tá? Que isso não aconteça com você, viu, meu amigo, minha amiga? Contudo, tem gente solicitando a sua amizade de casa. Não é tão bonito isso aqui? Que coisa linda, né? Que é uma criança te olhando, brincando, falando para você, tá vendo? Eu estou construindo. Isso é uma linguagem linda, gente. Muito bonito, né? E esse bichinho aí, essa coisinha fofa que está aí, isso vai crescer, gente. Se você não aproveitar esse momento com ela, esse momento vai passar. Virão outros, claro, também são muito bonitos. Mas o importante é que você grave cada momento que você passar com seus filhos. Isso vai ser muito bom, tanto para você quanto para ele, tá? Eu tenho filhos de 45 anos, de 43 e de 20 anos. Eu me lembro que eu sempre tive o cuidado de gravar os meus momentos com eles, sabe? Para quando eles crescessem eu ter aquela lembrança. E hoje eu tenho lembrança deles crianças, sabe? Tenho lembrança deles jovens, adultos. Então, assim, é bom fazer isso, porque isso alimenta a gente. Lá mais na frente, né? Eu acredito que eu estou falando, eu sou mais velho que todos vocês que estão escutando aqui, né? Provavelmente esteja acontecendo. Então, hoje, quando eu me lembro disso, que eu pude fazer isso, me dá uma alegria, sabe? Porque é tão gostoso eu pensar que eu peguei o meu filho, que hoje tem um nome imenso de 20 anos, peguei no colo, sabe? E dei aquele carinho, aquele afeto para minha filha também, hoje mãe, né? Também de jovem, de quase jovem, já o filho dela está com quase 13 anos, a filha também crescendo muito, está com 12. E você vê que coisa bonita que é isso, a gente lembrar desses momentos. Então, não deixe isso aí passar. Tá? Guarde isso no seu coração, na sua mente. Tá? Bom, comunicado importante agora.
Nossos filhos são espíritos reencarnados que podem estar vindo de tempos mais recentes, mas também pode estar vindo de um tempo muito antigo. Isso é bom considerar, porque às vezes, minha gente, reencarna em nossa casa um espírito que tem 5 séculos que não vem aqui, que está lá no mundo espiritual e em outros mundos, fazendo trabalhos diferentes. Então, eles precisam reencarnar, e eles vão reencarnar na nossa casa. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Pode ser que eles estão reencarnando rapidinho. Eles reencarnaram, sei lá na metade do século passado, 1950, 60, 70, e agora retornam. Estão mais recentes. Então, eles estão mais próximos do passado deles, aqui no plano físico. Né? Eles lembram mais rapidamente, se ambientam mais rapidamente com o mundo, porque não tem tanto tempo assim que eles deixaram esse mundo. Mas e aqueles que vêm de muito tempo? Tem que pensar isso. Às vezes seu filho está vindo aí até de um outro planeta, né, que reencarna aqui na Terra, porque o universo, gente, ele é solidário. O universo é uma grande casa. Então, nós podemos transmutar, né, no universo de um lugar para o outro. Isso a gente vai entender mais na frente, tá? Então, vamos pensar nisso aí. E nada impede, né, que na última encarnação ele tenha sido um estudioso como este e agora necessita que os ajudemos a se estabelecer no novo tempo, que é a Terra do século XXI. Então, vamos imaginar que teu filho, a tua filha, ele foi no passado uma pessoa assim, estudiosa, né, bastante consistente na busca do conhecimento, e agora ele volta. Tá? E ele voltou aonde? Nos seus braços. Ele voltou na sua casa. Aí o que você precisa fazer? Você precisa de observar. Será que esse filho, essa filha, eles estão mostrando que foram isso? São estudiosos? Buscam esse entendimento mais profundo da vida? Fazem perguntas mais profundas? Pode ser que seja. Então, imagina, como é que eu vou lidar se eu tenho um espírito desse na minha casa? Vocês já pensaram, gente? Os pais, né, de um gênio como Leonardo da Vinci, como, quem mais que você pode pensar? Francisco de Assis, sabe? Como Gandhi, né? Como Chico Xavier, como Allan Kardec. São gênios que voltaram. Como é que esses pais lidaram com eles? Quase sempre, os outros gênios da música, Beethoven, Mozart, né? essa turma aí, nem sempre os pais entendiam. Então, às vezes, até brigavam com os filhos, obrigavam os filhos a fazer uma coisa que eles não queriam, porque estavam com outra proposta. Então, preste atenção, que pode estar renascendo na sua casa um gênio desse do passado. Então, é preciso estar sempre atento para os nossos filhos, né? Assim sendo, como devemos tratá-los? Assim, deixando de qualquer jeito, ele está querendo conversar uma coisa importante com a gente e a gente larga ele para lá? Não me amola, agora eu não quero conversa com você, né? Será? Ou assim? É bem diferente, você não acha? O tratamento? Olha, assim, eu largo ele para lá e assim eu dou toda a atenção. Você já pensou que ambiente que fica essa casa? Que alegria que esse espírito fica? Os seus mentores espirituais, o Senhor Jesus, né? De saber que você está dando atenção para aquele espírito que ele enviou para os seus cuidados. Deus, que é Pai de todos nós, fica muito feliz de saber que o filho dele está sendo bem recebido por você. E que dentro desse acolhimento, a linguagem é clara, é objetiva, é feliz, é respeitosa. Então, veja que coisa bonita, o pai, a mãe, vendo a criança contar uma história, contar um caso, que para o pai e para a mãe vai ser uma coisa assim, comum, né? uma coisa que, do dia a dia dela, mas para a criança isso é muito importante. Né? Então, a atenção que os pais estão dando para isso grava no inconsciente dela, na mente dela, fica gravado assim, para sempre. Nossa, meus pais me deram muita atenção. Eu amo meus pais, porque quando eu era criança, precisava da atenção, eles me deram toda essa atenção. Tá? E aí a gente vai avançando aqui, dizendo o seguinte, ó, quando transmitimos alegria,
todo o ambiente se inunda dela. Em casa, com nossos filhos, essa postura é de total importância. A alegria é a expressão da alma quando diz que está feliz por estar em sua casa, sob seus cuidados. Porque veja você, quando o espírito vai reencarnar, então é proposto para ele, ó, você vai renascer na casa de fulano e fulano, tá bom? Aí ele olha como é que tá, pensa, né, decide, e conversa com você enquanto você está dormindo, o seu corpo está dormindo, você está lá conversando com eles, acertando a encarnação. Aí eles vêm, você os recebe. Se você tratá-los bem, você está sempre dando alegria para eles. Olha a linguagem dessas gravuras aí. Não é uma linguagem de alegria, felicidade? Isso também é como se ela dissesse: eu estou muito feliz por estar com vocês. Eu estou muito feliz por estar nessa família. Eu celebro isso. Né? Eu celebro essa minha alegria. Gente, isso é muito complexo, mas é extremamente maravilhoso que nós precisamos trazer para os nossos entendimentos diários, né, e familiares. Isso conta pontos na contabilidade divina para quem promove alegria e harmonia, ondas de moralidade e ética em seus lares junto a seus cônjuges, filhos e filhas. Um dia seremos novamente crianças. E como irão nos receber? Vai depender de como eu recebo aqueles que chegam através de nós. Isso aqui nós temos que pensar, que é coisa muito séria. Hoje nós somos adultos, você, mamãe, você, papai, né? Tia, vovó. Mas acontece que um dia a gente vai reencarnar, a gente vai desencarnar e depois provavelmente vamos reencarnar. Eu vou precisar de um pai e de uma mãe, não tem outro jeito de reencarnar. Ainda é com o pai e com a mãe, né? Não sei se lá no futuro vai ter outro jeito. Mas agora não, agora nós reencarnamos naquela forma convencional, né, da concepção, e a gente chega numa casa. Eu vou precisar de um pai, vou precisar de uma mãe, e vou precisar de aconchego também. Então, eu vou receber na conformidade que eu der. Então, se eu for um bom pai para os meus filhos, eu receberei um bom pai para mim no futuro. Presta atenção, que isso é muito sério. Sabe? Às vezes a gente fica assim, esses meninos tudo muito chato, fica me amolando, tá? Mas você não dá conta que você um dia foi criança também. E que um dia você voltará a ser criança. E você precisa desse afago, dessa linguagem amiga que te aconchegue. Não podemos esquecer isso, sabe, gente? Isso é de vital importância para todos nós. Tá? Então, olha, os livros estão cheios de linguagens que podem ser boas ou não. Precisamos dar aos nossos filhos todas as oportunidades de se aproximarem das boas leituras. Elas os irão conduzir a mundos diferentes que podem harmonizar suas imaginações. Então, é bom que eu dê para o meu filho a possibilidade dele ler, dele pesquisar, dele estudar. Mas eu preciso saber que tipo de livro que essa criança está pegando. Por exemplo, se eu tenho em casa revistas, né, indecorosas, imorais, e essa criança pega. É claro que ele também tem sexualidade, sabe, gente? Todo mundo tem. Mas tudo tem o tempo certo. Então, ele vai ver aquelas figuras, né, aquelas fotos, pode dar nele uma confusão muito grande. Sabe? Pode dar até uma repressão. Eu conheço casos de crianças que pegaram essas revistas, né? E elas ficaram totalmente arredias com relação à sua sexualidade. Chegaram lá na adolescência, lá na fase adulta mesmo, elas tinham medo daquilo, medo terrível, porque não foi explicado, aquilo foi colocado de uma maneira muito bruta nas mãos delas. Então, dê para o seu filho, para a sua filha, literaturas condizentes com seus interesses. Por exemplo, contos infantis, né, no início, e depois contos mais avançados, né, quando ficam mais adolescentes. Evitar esses livros de muita guerra, de muita estrutura de ação muito forte. Isso não é bom, sabe? Isso vai trabalhando uma linguagem complicada para essas crianças. Elas vão achar que o mundo todo
é um projeto de guerra, o mundo todo é um projeto de imoralidade. Não, essa linguagem eu não posso passar para os meus filhos. Então, meu filho e minha filha têm que ter o seu momento de criança, sabe? Ele precisa do seu conto de fadas para que ele possa crescer em paz, tá? Precisamos falar essas coisas, sabe, amigos e amigas? Isso tudo é importante para nós. Ó. Devemos conversar sobre sexo com nossos filhos e filhas? É uma pergunta muito recorrente. Né? A gente deve falar sobre sexo com as crianças, com eles? Então, o que nós podemos dizer? Olha, veja bem, né? Desculpa, veja bem. O tempo de saber sobre sexo chega para cada quando ele sente necessidade de conhecer o assunto. Então, os pais devem estar atentos, observando os filhos para ver qual o momento de falar-lhes sobre este assunto, antes que alguém maldosamente o faça. Então, é assim: eu não vou ficar estimulando meu filho a falar, a conversar com ele sobre sexo, minha filha. Mas eu tenho que dar para ele uma segurança, e para ela, uma segurança tal, que na hora que ela começar a sentir vontade de saber sobre isso, eu esteja preparado ou preparada para falar. Sem medo, sem assim, aquela coisa, eu estou com medo de falar isso com a minha filha, com meu filho, não sei como falar. Não, você sabe sim. Vai com calma, né? Vai explicando aos pouquinhos, e ela vai ficando, os filhos ficam mais próximos da gente quando a gente dá essa conversa com eles, né? Ficam bem mais próximos. Eles sentem mais confiança na gente, porque eu fui capaz de encará-lo numa hora da dificuldade dele, de uma coisa tão complexa quanto essa, e falar frente a frente, olho no olho. Né? Agora, é claro que essa linguagem ela tem que ser uma linguagem muito delicada, né? Muito delicada, sabe? Eu conheço casos, né, em que o pai, né, sentou com a filha perguntou para ele, ela falou assim: pai, eu tive uma aula hoje sobre reprodução, achei maravilhoso aquilo tudo, mas eu só não entendi como é que põe a criança dentro da barriga da mãe. Aí o pai sentou com ela, igual coleguinhas, né? E foi falando clássico, devagarzinho, né? Aí ela perguntou para ele assim: você fez isso com a minha mãe? Ele falou assim: pois é, e o resultado é você. Essa coisa linda que eu tenho aqui comigo. Sabe, e ficou lindo isso. Ela chorou, ele chorou. Então é assim, gente, nós podemos falar esses assuntos. Porque se eu não falar, alguém vai falar. E aí pode ser que tenha outros interesses aí no meio, vocês não acham? Noutras vezes, nossos filhos vão saber sobre este assunto com colegas que ainda não possuem conhecimentos bastantes para falar com precisão, promovendo uma boa orientação. E isso pode causar danos psicológicos, além de má formação sobre assuntos tão importantes. A sexualidade é divina em nós, mas precisamos conhecê-la como tal. Então, tem pessoas, por exemplo, que lá no colégio, né, os colegas começam a falar sobre isso. Mas esses colegas não têm noção direito também. Eles começam a fazer o achismo, né? Eu acho que é assim e tal, e fica uma má formação. E aí pode ser que essa criança, né, esse adolescente, vai querer experimentar para ver como é que é. Se ele for orientado antes, ele vai saber que isso aí é complexo, que isso aí tem que ter todo um envolvimento afetivo, né? Tem que ter toda uma orientação de moral, de ética, e não é assim de qualquer maneira, sabe? Então, podemos ajudar os nossos filhos nesse sentido? Podemos, porque eles precisam dessas informações. Talvez na última vez que eles estiveram aqui, esse assunto era muito tabu, né? E agora está muito aberto, mas abriram demais também, você não acha? Então é preciso orientar, para trazer a medida certa para cada situação. Okay? A pedofilia está presente em nossos dias e sociedades. Por isso, nossos filhos precisam ser orientados com calma, amor e respeito. Né? Então, é preciso pensar que a pedofilia, que é um estado aí de relações ou de aproximações de adultos com crianças, isso aí é um perigo, porque a criança não tem essa defesa, às vezes, né?
ou então na internet, né? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes que ficam aí conversando por internet, marcando encontros. Isso é um perigo. Então, o pai e a mãe têm que estar atento a isso. Com quem que meu filho está falando na internet, quais são as conversas que eles tabulam ali na internet. Conversar com essa criança, com esse adolescente, olha, cuidado, isso aí não vai dar certo, porque o pedófilo, ele é um indivíduo com uma disfunção mental qualquer, né? Ele tem uma necessidade que não é correta dentro do instituto do ser humano psicologicamente sadio. Então, ele precisa de ter cuidados com essa pessoa, porque ele começa a criar um monte de artifícios para aproximar da criança. Então, você precisa estar atento com isso, né? Onde que você vai, onde que a sua criança vai, se tem alguma situação dessa por perto, essa sandalinha aí perdida, né? Significa essa inocência que se foi. Então, guarde bem esse cuidado, né, que você tem que ter com seus filhos nesse campo também. Isso é uma tarefa paterna e maternal, através de uma linguagem respeitosa e verdadeira, sem impor medos ou punições. Então, tem que falar para as crianças, né? Você tome cuidado quando você conversar com as pessoas, vê como que é o olhar dessa pessoa para você. Porque também tem uma coisa, sabe, gente? Tem mães aí, pais que ficam meio paranoicos, né? A criança não pode conversar com ninguém que já está achando que é pedófilo. Não é assim. A gente tem que ter a psicologia de perceber quem é que está conversando, às vezes em casa, né? Familiares, tios, padrinhos, essas coisas acontecem muito dentro de casa mesmo. Então, eu preciso saber, preciso ser atento. Não deixe teu filho à deriva, não deixe. Principalmente quando ele já está maiorzinho, né? Claro que a pedofilia, às vezes, nem escolhe idade, né? Mas, cuidado, seja atento a esses pequenos que estão aí com você. Cuidado dentro da própria casa, com as famílias, isso pode acontecer e acontece muito. Então, seja muito atento com isso. A pessoa começa a oferecer balas, sorvete, livros, né? Essas revistas aí que as crianças gostam. Cuidado, veja de onde vem isso. Sabe? Não deixe a criança ficar muito próxima de pessoas que oferecem muito que você não conhece. Não, às vezes pode ser alguém muito amigo, né? Mas se for uma pessoa desconhecida, busque ajudar teu filho nesse campo, porque ele não entende disso nada, né? Precisamos bem utilizar o ato de falar. Falar com soberania, harmonia e paz. Nossas palavras são expressões do que somos e sentimos. Reclamar, xingar, gritar, falar palavrões podem causar danos importantes em nossas cordas vocais. Assim, fale com cuidado. Ensine a falar, levando sempre em conta que nossas palavras podem gerar ações para o bem ou para o mal. Tá? É isso que precisamos saber, sabe? Nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra. Ela pode dar tanto benefício quanto benefício. Nós podemos induzir os nossos filhos a serem queixosos, reclamões, brigões, né? Falando palavrões. Nossa, eu vejo crianças falando palavrões. Cada vez que a gente fala um palavrão, a gente atinge aqui, ó, a corda vocal. E dependendo da intensidade, isso pode dar problema sério de saúde. Já viram crianças que às vezes têm problemas de garganta, né? Adolescentes. Tome muito cuidado. Então, a linguagem é muito necessária e importante. A gente tem que utilizá-la de maneira correta. Tá? Guarde essa informação para você e a gente fica muito feliz, né, de estar aqui conversando esses assuntos com você. É claro que nós somos aqui só, eu estou falando como pai também, né? Então, nós estamos aqui num projeto de estruturação, né, de como eu posso melhor trabalhar com os meus filhos, que são os meus tesouros. Sendo eles meus tesouros, eles estão guardados no meu coração. Então, eu preciso que eu faça dos meus filhos um guardado do meu coração e faça para eles tudo o que eu puder para ajudá-los nessa tarefa. Por quê?
porque um dia também serei criança de novo. Ô, gente, muito obrigado por mais esse momento juntos, né? Eu deixo meu abraço para vocês. Fiquem em paz. Até um próximo momento, até o nosso último estudo dessa série, tá bom? Tchau.